Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma segunda-feira. Hoje eu confesso que tô um pouquinho baleado. Tô me recuperando aí de uma gripe, mas vamos lá. Vou ser bem rápido aqui, que quando você fica doente, aí você dorme mal, o seu corpo fica fraco e consequentemente o seu cérebro fica um pouquinho mais lento. Mas vamos lá. Eu queria falar uma coisa antes que eu achei, né, nos estudos científicos, um cara chamado Keltner, Dr. Keltner, e ele levanta uma tese importantíssima que para mim assim foi fundamental, e eu tô estudando pesado isso para trazer para vocês aqui algum dia com mais tempo e com uma riqueza de detalhes. O que é que ele estuda, né? Ele passou décadas estudando e agora ele está começando a publicar os papers, né? Os artigos científicos sobre isso, que é a correlação entre o ser humano e algo maior, entendeu? O que seria esse algo maior? Ele chama de AWE, que é AWE, né? AWE, que é a relação e os benefícios que traz quando você realmente está conectado e interconectado com algo transcendental, ou seja, com algo muito além de você, né? Que aí ele fala daquela ele usa, né, aquele tema que eu falo da falsa noção de eu, né? Da noção de eu, né? Não a falsa, mas a noção de eu. Ele fala sobre isso e é bem interessante. E eu tô estudando assim arduamente, loucamente, para poder entender qual é essa correlação que ele traz, para a gente poder trazer aqui um assunto bem legal. Mas eu tava pensando, né, e parando para pensar esses dias no que eu ia trazer para vocês, né, naquela sequência de contexto que eu tô montando, né, para ser uma linha de várias segundas-feiras, uma complementando a outra, para a gente construir, né, de fato, saindo um pouco da minha história, que eu já saí já faz tempo, mas eu pincelo algumas coisas da minha história para trazer um assunto para você. E mais uma vez pincelando um pouquinho da minha história para trazer um assunto e uma reflexão para vocês na semana, que tem uma coisa, né, que eu tô tentando fazer, que é o mestrado. E no mestrado a gente precisa, querendo ou não, de um nível de inglês do intermediário para o avançado, né? Coisa que eu sempre relutei. Sempre relutei não, né? Eu nunca tive essa ânsia, né? De não, que eu preciso. Quer dizer, precisar todo mundo precisa, sim. Infelizmente ou felizmente, não sei ainda, tenho que debater sobre o contexto. Mas você tem que, né, desenvolver o seu inglês. E o meu inglês ele é pouco fraco, né? Não é zero, mas é assim básico, quase lá. E precisa do intermediário para o avançado. E aí, o que é que acontece? Quando o seu cérebro, né, entende que aquilo não é um motivador, assim, potencializador para você começar a se mover para aquilo, o seu corpo ele não faz, ele te sabota, né? E uma coisa veio na minha cabeça que muitas vezes eu consegui, como se fosse perpassar essa minha falta de motivação, né? Colocando outro hábito que forçasse eu passar por aquele hábito sem a necessidade de sabotá-lo. E para explicar detalhadamente isso eu precisava de mais tempo. Mas o que é que acontece? O seu corpo, ou você se move o tempo inteiro
qualquer coisa que seu corpo manda você fazer ou age você para aquilo, são dois fatores, assim, que se você for parar para pensar, tudo que você faz na sua vida são esses dois fatores. O primeiro fator é para se livrar de uma dor. O seu corpo, ele se move e se mexe o tempo todo para se livrar de uma dor ou em busca de prazer. É sempre isso, sempre. Por exemplo, eu preciso trabalhar. Por que eu preciso trabalhar? Oxe, porque o meu corpo se mexe ou ele ativa, né, o sistema dopaminérgico dele para me fazer mover para trabalhar. Primeiro, porque eu não quero passar necessidade, e depois eu preciso buscar algum prazer, que é ter dinheiro para comer, para viajar, para sair, para me sustentar ou fazer qualquer coisa. Então sempre você está em busca dessa, ou se livra da dor, para se livrar da dor, ou buscar um prazer. E a maioria das vezes tem um fator que move você para fazer muito mais do que você pensou que faria, ou seja, a dor. Entendeu? É um motivador muito, muito forte para você exercer qualquer comportamento. Então, você sempre está em busca de se livrar da dor e buscar um prazer, e você se move muito mais quando você tem uma dor do que alguns outros motivadores que eu poderia trazer para vocês aqui. Mas eu queria focar justamente nisso, porque isso é o ponto principal que eu quero trazer aqui, dessa questão que te motiva para fazer isso. Ou seja, você só se movimenta de verdade para sair de um hábito e entrar em outro, ou gerar um hábito novo, quando você sofre uma dor. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é que nem sempre, ou quase sempre, você não precisa de uma dor para poder gerar um motivador na sua vida. Então, por exemplo, na minha vida, eu sempre precisei de uma dor muito forte para poder gerar um hábito, para poder ser um motivador para eu me mover para tal situação. Só que com o passar do tempo e com meus estudos e com, graças a Deus, o acesso e a expansão de consciência que Jesus está me dando, eu consegui, né, fazer esse bypass. E o que é bypass? É burlar o sistema do cérebro para gerar motivação sem precisar de dor ou sem buscar um prazer. Entendeu? Então, o que eu estimulo vocês nessa semana a fazer isso é sempre tentar boicotar o seu cérebro de uma forma positiva, é claro, para você ou deixar um hábito que lhe prejudica, para você criar um hábito novo. Então, o que foi que nesse exemplo do começo eu fiz? Então, cara, eu preciso aprender o inglês para pelo menos ser do intermediário para o avançado. O que é que eu preciso fazer? Que eu sei que se eu for estudar inglês por estudar, eu sei que eu vou estar o tempo todo me sabotando. Então, eu disse, tá, então eu vou ter que focar no mestrado em neurociências. Então, eu já sou especialista, né? Vocês já sabem. Então, o próximo passo é um mestrado e depois um doutorado. Então, cara, eu vou focar no mestrado, porque o mestrado, ele precisa, querendo ou não, que eu estude o inglês. Então, como eu não conseguia estudar o inglês por estudar para aprender, porque eu sei que meu cérebro ele vai sabotar muito, e mesmo eu tendo disciplina, força de vontade e tudo mais, ia ser bem mais difícil. Então, eu vou fazer o mestrado de neurociências, que consequentemente, dentro dessa minha vontade, que
vai me recompensar, que é recompensador para mim, entendeu? Eu tô usando uma coisa que é recompensador para mim e pro meu cérebro, que eu sei que ele vai fazer com muito afinco e com muito amor, só que dentro dessa tarefa que é recompensadora para mim, exige uma coisa que se eu fosse fazer sozinha, não seria recompensador. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, quando você for querer fazer alguma coisa, ou quando você quiser fazer alguma coisa na sua vida que você sabe que sozinho não, seu corpo, seu cérebro vai entender que não é recompensador, porque você ensinou para ele que não é recompensador. Então, para você não perder muito tempo investindo naquilo, lutando, mostrando para o seu cérebro que aquilo é necessário para você, você usa alguma coisa que já seja reforçadora para você e que contenha ou que anule aquela falta de motivação que você tinha para fazer aquela coisa isolada. Por exemplo, fumar, por exemplo. Você fuma, você gosta de fumar e você sente prazer naquele prazer e sei lá, que é terapêutico para alguns, ou que mesmo que seu cérebro sabendo que prejudica você, mas você usa aquilo para se livrar de qualquer outra coisa. Então, se realmente você, velho, eu queria parar de fumar, mas eu não consigo. Então, por exemplo, você conduz o seu cérebro para uma coisa, por exemplo, correr. Você usa essa motivação e esse hábito de correr ser muito mais motivador do que a necessidade de fumar. Então, para você correr e correr bem, que seu corpo fique saudável, você sinta o seu corpo saudável, necessariamente você tem que diminuir essa sua ânsia e essa sua vontade de fumar, porque você fumando, você perde resistência para a corrida, e você recompensando muito mais a corrida, necessariamente ele vai anulando o seu hábito de fumar. Tá entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Para você não forçar muito o seu cérebro, que ele vai lhe sabotar pra caramba, para você apenas parar de fumar, você usa algo que seja muito mais recompensador para você, que ele necessariamente vai anulando aquela outra vontade que você quer, mas não consegue. Então, eu espero ter ajudado vocês aí nesse bypass do cérebro que eu tô fazendo e que eu fiz na minha vida. Assim, eu poderia falar vários exemplos desse, que eu usei isso para poder, não forçar muito o meu cérebro e me esforçar muito para tomar ou perder um hábito, que eu poderia aumentar e alavancar um hábito que seja recompensador já para mim, e eu intensificar aquilo que de uma forma ou outra anulasse a outra ou cobrisse a outra, que é o caso que eu trouxe para vocês do meu mestrado, que eu preciso estudar mais o inglês. Então, eu espero que tenha ajudado aí vocês. Estou um pouquinho fraco, um pouquinho lento, mas mesmo assim já passei aqui do tempo, e que você pare para pensar sobre isso, e se ajudou você ou se deu algum insight para você aí nessa semana, que você possa compartilhar comigo aí no privado, ou, enfim, aqui nos comentários mesmo, dando uma curtida, colocando alguma coisa aí no comentário. Pô, Tauan, essa ideia é legal, eu não tinha pensado dessa forma. Beleza, pessoal? Isso ajuda pra caramba para eu continuar trazendo aqui mais conteúdo para vocês. Beleza? Então, vamos nessa. Uma boa semana para vocês e que Deus abençoe todo mundo.